guetos, porque esse papo de que a educação americana é uma maravilha, nada, tem as escolas de periferia que são tão problemáticas quanto as nossas, né? Então, a proposta dele era ensinar para crianças de periferia a língua inglesa escolarizada como se fosse uma língua estrangeira. Porque não dá para a gente achar, por exemplo, os nossos filhos, tem filhos já? Não. Vai ter filhos, com toda certeza já tem. Os nossos filhos, né, que são falantes da língua da escola, porque os nossos filhos não vão dizer um dia, mãe, o filho que tu vai dizer assim, mãe, nós fomos lá. Tu vai dizer na mesma, não, meu filho, nós fomos. Eles vão, não porque eles são mais inteligentes do que o filho do analfabeto que mora no interiorzão e que fala fumo e voltemos. Não é por isso. É porque a linguagem que os meus filhos, Luiz Mário, Matheus, Renata, minha neta Júlia falam, é a linguagem do meio, e o meio é escolarizado. A minha língua é a língua padrão da escola. Se a língua do meu filho, dos filhos que vai ter, dos teus filhos, é essa mesma escolarizada, eles vão chegar na escola para estarem alfabetizados, não vão ter qualquer problema, porque a fala deles está retratada ali. Aí tu pegas a criança que mora bem no interior, que fala fumo, voltemos, menino viu, essas coisas. Esta é a fala deles, perfeita no meio em que eles estão. Se a escola, quando eles chegam à escola, se a escola não percebe que eles têm um outro dialeto, porque a gente chama isso na língua portuguesa, na discussão de análise de discurso, a gente chama de dialetos. Então, no Brasil não tem uma língua portuguesa. O Brasil tem N dialetos falados em português. A escola tem que perceber. E aí, por que o meu filho é interessante para o meu filho falar, nós fomos, nós voltamos, os bons meninos, eles saíram. Por que ele tem que fazer isso? Porque tudo que acontece, o que nós fazemos aqui, nós estamos fazendo que tipo de língua? Nós estamos fazendo isso aí em língua padrão, que a Magda Soares, que é uma linguista, chama de dialeto de prestígio. Então, na realidade, se eu vou fazer esse discurso, se nós estamos fazendo esses discursos aqui para os telespectadores, né, nós estamos falando em língua padrão. Nós estamos falando um dialeto de básico, prestígio. Vamos dizer assim? Não, mas é o normal. Não vai dizer que os meninos saíram. Nós vamos dizer os meninos saíram, mesmo que não sejamos professores de língua portuguesa. Então, aí, quer dizer, se nós queremos que todas as pessoas, é uma questão de poder mesmo, né? Se nós queremos que todas as pessoas tenham acesso aos conhecimentos que estão colocados nos livros, esse livro aqui do Sartre, aqui, em tudo, nos bons livros e nos bons discursos ouvidos na televisão, as pessoas têm que entender, têm que ter acesso a esse dialeto de prestígio. Se elas não entenderem o que a presidente Dilma fala, o que o Jornal da Globo diz, inclusive perceber também com as armadilhas que ele tem, se eles não têm essa percepção, se eles não conseguem entender a língua, as pessoas estão sempre sendo deixadas para trás. Então, essa é a discussão, né? As pessoas não se alfabetizam, por quê? Porque, na realidade, a escola não fala e nem tenta entender a linguagem deles. Tem uma professora de língua portuguesa, ela escrevia no Diário do Sul, Dédis Guarizi. Ela tinha umas coisas, falava aquelas coisinhas de língua portuguesa, e ela tinha um papo que eu acho interessante, que eu sempre falava, né? Ela dizia o seguinte, é verdade, que a fala também, quando a gente conversa, a gente pode ter diversos tipos de fala, dependendo da situação. Eu, por exemplo, se nós vamos à praia, num belíssimo verão, quente pra caramba, nós vamos de bermuda, de camiseta, quando não vamos já sem camisa, de chinelo de dedo ou descalço. E ninguém disse que nós estamos indecentemente vestidos. Todo mundo vai achar perfeito. As meninas vão de biquíni, os rapazes vão de bermuda. Vai se adequar à situação. E aí, se eu vou... Fiquei na praia a tarde inteira. À noite tem um bom baile de debutantes no Atlético. Eu quero ir o baile. Eu vou chegar em casa, vou fazer o quê? Vou botar um belo terno, um smoking, vou botar o vôlei. Se eu inverter essas duas coisas, fica complicado, porque não são adequadas. Não é certo nem errado, não há adequação. E as pessoas têm que ter isso aí. As pessoas têm que ter a possibilidade de ter o domínio dos diversos padrões de fala, se for o caso, para que eles possam ser aceitos e perceber as relações. É só por aí, né? E você acha que os professores estão preparados para identificar
individualidade desses alunos e buscar uma melhor maneira de alfabetizar? Olha, é muito complicado, sabe? É muito complicado por N razões. Primeiro que as universidades também não estão muito aí para isso. É aquilo que nós estávamos conversando, que tu estás sentindo hoje a necessidade de dar umas viajadas por outras áreas de conhecimento, porque quando a gente está na universidade, a gente acaba se especializando e ficando na preocupação mais com aquilo. Nós estávamos conversando, né, pessoal? Nós estávamos conversando sobre uma questão de leitura, né? Eu estava dizendo que eu leio de tudo. Eu leio, quer dizer, poesia, romance, filosofia, sociologia, tem muita coisa, eu leio. Se a gente não partir para isso, dá desse tipo de coisa. E a universidade é muito complicada, porque a universidade te engessa, né? Aí a universidade te engessa a língua portuguesa, só aquilo ali não sai, e aí tu tem que se ousar sair. E não é só isso também, sabe? Essa coisa da língua, do certo, do errado, é uma coisa muito complicada, que o professor tem que dar uma viajada além de tudo. É a questão, por exemplo, é o conceito de certo e de errado. Já é um grande erro. Uma das coisas das pessoas que criticavam, ou que criticam até hoje, por exemplo, o ex-presidente Lula, é dizendo que o Lula não sabe falar. Mas não havia ninguém nesse país que não entendia absolutamente tudo que ele dissesse. Então, se uma coisa que ele sabe é falar, e que as pessoas entendem. Sabe ser entendido. Ele fala a língua do povo, vamos dizer assim. Quer dizer, então o que ele diz muitas vezes não é uma linguagem adequada, mas é correta. É o que a gente fala, né? O que a gente conversa. A criança que diz, a minha velhinha, minha Targininha, ela não tinha as palavras, ela tinha a palavra do mundo, ela era uma figura impressionante, mas ela não dominava esse dialeto de prestígio. Quando ela estava com dor de barriga, ela dizia, eu estou com dor de estômago. Todo mundo entendia, todo mundo sabia o que é que ela sentia. Ela fala errado. Ela não falava errado. Ela não usava um dialeto adequado. Então a gente fala assim, né? A criança que diz, nós fomos e nós voltemos, e a outra criança que diz, nós fomos e nós voltamos, as duas dizem a mesma coisa e absolutamente todas as pessoas entendem absolutamente tudo que elas dizem, as duas. Então as duas estão falando corretamente. O incorreto é tu produzires um discurso que as pessoas não entendam. Não sei lá o que eu depois caí, sapato morreu. Eu falei, eu não estou produzindo um discurso correto. As pessoas não entendem, é fora da articulação da língua portuguesa que diz sujeito, predicado, complementos. Então, se eu digo, se uma criança diz, nós compramos belos carros, usando esse padrão, né, nós sujeito, compramos belos carros, está perfeito. Se a criança diz, nós compramos belo carro, é a mesmíssima coisa. Dois discursos pronunciados em padrões diferentes, um padrão escolarizado e outro padrão não escolarizado, perfeito, porque produziram ambos o mesmo entendimento. Então o que você está falando agora foge de tudo que a gente está aprendendo até agora. Não, o que foge é tudo, é a gente passar a perceber que quando eu digo nós fomos, não é erro, é inadequação. Até porque essa criança que fala nós fomos e já voltemos, essa criança, quando ela fala isso no meio em que ela se coloca, se todas as pessoas falam nós fomos e já voltemos, onde é que está o erro? Se todos entendem exatamente, e se nós, metidos a falantes padronizados da língua, se nós chegamos lá e vamos entender perfeitamente. Então não é erro. O erro é se nós fomos e voltemos, eu entender que nós já jantamos e vamos tomar café. Não, eu entendo exatamente o que o outro diz. Então não é erro, é inadequação. É uma linguagem, é um uso. É igual que tu falaste, assim, tu falaste baixinho, é a língua culta, né? Que é outra coisa terrível que nós temos que romper. Cultura é aquilo que forma o grupo em que a gente está inserido. O ser humano é um ser de cultura. Então dizer que o Lula não é culto é uma coisa de uma tolice tão grande, porque é o seguinte, o ser humano que não é culto não é humano. Ele não existe, porque nós somos seres de cultura, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa relação. Então, não existe, por isso que eu falo, não digo mais, quer dizer, a língua culta que se usa muito, que é um erro de muitas pessoas. Usa a língua padrão, a língua escolarizada, o dialeto de prestígio que eu mais uso, mas como professor de língua portuguesa. Por que tu fala que é língua culta? Se o cara é culto ou não é culto, estou dizendo que ele já morreu. A fulano não é culto. Ele não existe, ele não nasceu num grupo social, ele não adquiriu os comportamentos e as visões de mundo daquele grupo social
que é o que nos torna seres de cultura, que é o que nós somos, entende? Mas isso é instrumento de poder também. Porque quando eu digo assim, não sabes falar, estás falando errado. Aí tu calas, tu não falas mais. Né? Se eu estou aqui fazendo alguns discursos, dizendo algumas coisas aqui, e daqui a pouco eu falo, se alguma outra pessoa que fala nós fomos, nós voltemos. Que eu não falo isso, não porque eu seja mais inteligente do que qualquer pessoa, mas porque a minha língua é essa aqui. Né? É isso aqui e eu tenho essa percepção. Então, quer dizer, se eu estou aqui, as pessoas dizem, não sabe falar. Mas como é que tu fala? Já bloqueia. Tudo errado. Eu calo. Mas eu, como professor de língua portuguesa, interessante, algumas pessoas dizem, eu gosto de te ouvir, tu falas bem. Aí o que é que acontece? Me libera a possibilidade de falar cada vez mais. Então eu me coloco como ser de poder. Por isso também que a gente, assim, as pessoas têm que ter acesso a essa língua padronizada, para que as pessoas possam emitir seus discursos, possam ser ouvidas, além de saber ouvir e entender o que os outros dizem, para que essas pessoas também possam ser ouvidas. E aí, se eu sei falar, se eu sei que eu sei falar, eu falo, e as pessoas vão ter que me engolir, né? Aquela coisa do Zagalo. Tá ok, nós vamos para o intervalo, né? Rapidinho, na sequência nós voltaremos com o professor Pi, um papo descontraído aqui sobre a língua portuguesa. Agropet Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas, revendedor autorizado das rações Supra, linhas, sapecas, trotters e astros. Agropet Miguel, na rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho, fones 3255-6591 e 9902-2075. Agropet Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza há mais de 100 anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha, aberto de segunda a sábado, na rua João de Oliveira Filho, 451, no centro de Imbituba. Fone 3355-5016. Unindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo e depois se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagem 100% digitais? É claro que quer. Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim. Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Isto mesmo, mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês, durante 3 meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. Word Informática 3255-3040. Mega promoção com Lar Colchões. Tudo em 10 vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em 10 vezes sem juros. Entrega e montagem gratuita com Lar Colchões. Uma boa noite de sono começa aqui.
Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira, atendendo em Imbituba na Clínica Physiolife, na Rua Otacílio de Carvalho, 630 no centro. Fone 32550946. E em Garopaba, no consultório de nutrição e psicologia, na Rua Ismael Lobo 60, sala 4 no centro. Telefone 99164401. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone 99701927. Cuide do seu corpo e mente. Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita na Rua Nereu Ramos, 1051, no centro. Fone 3255-1132. Saboreada tradicionalmente nos finais de semana, Pizza Del Mondo é o tipo de prato que coleciona fãs pela cidade. Ambiente lindo e aconchegante para você aproveitar com a família e amigos. Pizzas com ingredientes selecionados de altíssima qualidade. Venha nos visitar em frente ao ginásio de esportes ou iremos até você. Ligue 3255-4169 ou 9946-6333. Delta Contabilidade, confiabilidade e eficiência nos serviços contábeis. Oferece os serviços de abertura, alteração e encerramento de empresas, declaração de imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, escrituração fiscal, rotinas trabalhistas, escrituração contábil e demais assuntos relacionados a serviços contábeis. Lembrando que o prazo da entrega da declaração do imposto de renda é até 30 de abril. Delta Contabilidade, na Rua Hernani Cotrim, 209, sala 101, no centro de Imbituba. Fone 3255-1962. Farmácia Alvorada. Aqui tem medicamentos da Farmácia Popular gratuitos. Medicamentos com até 90% de desconto. Aberta de segunda a sábado das 8 às 20h30. Não fecha ao meio-dia. E domingo aberta das 8 ao meio-dia. Farmácia Alvorada, na Rua Antônio Oleiro, 368, Sala 2, em Vila Alvorada, Aguada. Farmacêutico e proprietário Luciano Lopes. Gison Imóveis, na avenida principal de Garopaba, com atendimento diferenciado e familiar, busca desenvolver uma maneira nova de trabalho que ultrapassa os interesses de alugar, comprar ou vender um imóvel, mas de oferecer o que tem de melhor a você e sua família. Gison Imóveis, atuante no ramo há 10 anos. Por isso, se você está precisando de um imóvel, entre em contato conosco. Intermediação, aluguel, compra, venda de imóveis. Gison Imóveis, na Avenida João Orestes de Araújo, número 754, sala 3, no centro de Garopaba. Fone 3254-6454. LPA Comunicação Visual, impressões digitais, banners, outdoors, placas, faixas, adesivos de todos os tamanhos. LPA Comunicação Visual, na Avenida Dr. João Rinza, em frente à Cerâmica, no centro de Imbituba. O telefone 3255-0389. Mercado Alvorada, sempre o melhor preço. Conta com a entrega a domicílio e ofertas especiais para rancho. Nos finais de semana, promoções de carne e bebidas. Mercado Alvorada, na Rua Itagiba, 640, em Vila Alvorada, em frente à igreja. E Alvorada Passeios, conta com transporte escolar e para grupos. Viagem com conforto e segurança. Ambiente climatizado. Reservas pelo telefone 3255-5571 ou 9933 1111, com Fábio Lopes.
Agropet Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas, revendedor autorizado das rações Supra, linhas, sapecas, trotters e astros. Agropet Miguel, na Rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones 3255-6591 e 9902-2075. Agropet Miguel. Estamos de volta com o nosso RWC Bom Dia, são 11h10. E a gente estava falando do quê, né? O professor Pipo falou tantas coisas aqui que eu já me esqueci. É muita informação. A gente estava falando antes sobre a questão das particularidades, né, da língua portuguesa, até mesmo delas serem, né, consideradas como dialetos, né? Mas antes eu gente... queria terminar então. aquele assunto que a gente estava falando. Perguntar se é só na língua portuguesa que existe essas diferenças, né? Ou se em outras línguas também tem essas mudanças que também podem ser consideradas corretas. A língua é instrumento de poder em qualquer espaço que há, né? E em qualquer país nós encontramos pessoas não escolarizadas e pessoas escolarizadas. E a língua oficializada, a língua da escola, ela existe em qualquer ponto. E esse domínio do conhecimento por meio da língua é uma necessidade em qualquer espaço e muitas vezes em alguns outros espaços se segura isso também para impedir, de certa forma, o acesso de muita gente a esse tipo de conhecimento, justamente para não aceder ao poder, né? Ao poder por meio não necessariamente o poder político, público, mas para realmente perceber as coisas que acontecem. Mas isso é tranquilo, tu tens aquilo que falei, né? Que o Chomsky, um linguista americano, ele falava que a necessidade de ensinar língua inglesa nas escolas de guetos e nas escolas de periferia dos Estados Unidos como se fosse uma língua estrangeira para possibilitar. Então, na realidade, pega o Sartre no discurso dele, pega os grandes filósofos franceses, com toda certeza, o trabalhador, a grande maioria, vai ler aquilo ali, vai pensar que é um francês estrangeiro, é uma outra língua, porque na realidade é a produção de uma estrutura de língua que não é a estrutura de fala daquele pessoal mais simples, né, menos escolarizado, digamos assim. Então tem, isso aí é geral. Semana passada foi divulgada uma pesquisa que ainda o índice de analfabetismo no Brasil ainda é alto. Sim. Né? Hoje ainda tem essa questão de que não vamos alfabetizar para não dar acesso à informação, à cultura, para que a gente possa se manter no poder. Existe? Olha, eu penso que na realidade isso não acontece de forma declarada. Nós temos alguns pensadores, tem o Liu Tse, que é um filósofo francês, tem o Pierre Bourdieu, que é outro francês, que eles usam isso, é verdade, né? Eles usam a escola como instrumento ideológico do Estado. A família, o direito, tal, que a escola especialmente onde tu coloca na cabeça das pessoas as regras de comportamento em sociedade. O culto às grandes figuras, o culto ao grande empresário como gerador de empregos, como se alguém botasse uma empresa para gerar emprego e não para ganhar dinheiro, essas coisas. E é interessante a escola para isso, inclusive na fala também. Então, eu costumo dizer, e não é tão mentira não, que a escola pública, ela não tem muito a função de gerar o ser pensante, ou a pessoa que possa ir, por exemplo, para a universidade, e qualquer um com acesso à universidade ali, para que a sociedade possa ser transformada. Existe também, nós vemos o mundo capitalista é excludente, e bastante excludente, então tem que haver um certo cuidado por parte do sistema na formação de quem é que nós queremos que continue na realidade, na definição das coisas. É uma coisa muito complexa, sabe? Isso é muito complexo, é uma discussão que vai muito longa, as pessoas estás viajando, é loucura tua. Mas só que é o seguinte, nós vemos, por exemplo, dos meus amigos históricos lá de infância, a maioria deles não foi para a universidade. Por quê? É aquela questão da discussão, por exemplo, sobre a questão da diversidade racial. A gente pode às vezes até achar, não, Brasil, não, isso é loucura, não tem, o negro, não sei o quê. Não, mas aí tu começa a perceber, ela fez jornalismo, eu fiz letras, quer dizer, eu aqui mesmo em Bituba, na escola pública que eu fui professor na Unisul, eu tive na Unisul raríssimos alunos negros no curso de jornalismo. Grande maioria impedido pela questão financeira, que hoje as pessoas passam a ter um certo acesso por parte de programas do governo federal,
parte do programa do governo federal, mas não existe esse acesso. Eu tive poucas meninas e poucos garotos aqui no Anis Gualberto, negros no curso de magistério, que era um curso gratuito. Porque são construídas relações o tempo inteiro nesse país sobre essas questões, né? E isso tem que levar em conta a questão étnica, né? Que aqui no Sul a gente tem uma... Mas mesmo assim, se tu começares a perceber, sim. tu vê, olha, a Bahia majoritariamente é negra. Mas quando fala o governador baiano, a deputado baiano, eles normalmente são de que cor? São brancos. Por quê? E para ser quase 100%, os governadores baianos têm que ser... É a questão da mulher, né? As mulheres, elas são maioria nesse país, e a esmagadora maioria de deputados, etc., são homens. Mas por quê? Porque a mulher vota em homem, fruto desse tipo de coisa. Quem define é o homem. Aí tem mulher que ainda curte muito aquela coisa de portais de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. É lógico que está mudando, né? Isso tem gerado algumas discussões, mas ainda acontece, e acontece bastante, né? Aí vem a violência contra a mulher, o negócio que continua. Olha, tem a Maria da Penha, está aí, está pegando, está batendo, mas não muda, não tem diminuído muito. Porque é um absurdo esse tipo de coisa. A mulher minha faz o que quer, e meto-lhe a mão no meio da cara. Que loucura isso! A repressão não tem funcionado, né? Teria que haver uma mudança cultural, sim, né? sim, na mentalidade, sim, né? sim. Das pessoas, e não apenas uma punição. A punição é um paliativo. Sim, né? sim. Não é a solução do problema. Mas o interessante, né, na realidade, é que para mudar esse tipo de coisa tem que mudar a cabeça das pessoas, né? E se mudar a cabeça das pessoas, começa a mudar o sistema. Tem uma historinha, quando eu estava lá na educação, uma amiga minha contando que ela viu na televisão, a mulher deixou, que hoje é essa loucura, como é que a minha mulher vai me deixar? Só que me falta eu dar um tiro na cara daquela sem vergonha, vai me deixar. E tem muita gente que tem esse tipo de coisa. Então a mulher deixou o cara. E o cara meio violento, e ela sumiu para outro município. Um dia o cara foi nesta cidade para botar a mão na mulher. Ele levou um irmão menor, pegou o carro, o irmão menor dirigindo, a mulher saiu, o cara pegou, botou a mulher no carro e deu uns tapas. Eu sei que a polícia pegou os dois, a polícia prendeu os dois, levou para a delegacia, e entrevistou o gurizão, o irmão. Sim, mas vocês pegaram a mulher? Pegamos. Mas o teu irmão bateu nela? Bateu. Mas bateu por quê? A mulher dele. E isso é igual filho. Filho é igual fantasticamente. Aí ele tá dando uns tapas no filho dele, eu passo, que violência é essa? Não te mete, o filho é meu. Aí eu posso fazer. Essa coisa da posse é um negócio muito forte ainda, né? E a mulher que às vezes aceita porque foi educada para isso. É muito complicado. E tudo tem dentro desta relação, né? E o domínio se dá por aí. E por que hoje ainda tem um índice muito alto de analfabetismo no Brasil? Porque, na realidade, a escola é complicado, sabe? A escola, muitas vezes, a gente chama disso que ela tem a finalidade propedêutica. Ela prepara para conhecimentos mais elaborados, prepara para a universidade. Se tu tiveres uma menina, tu já está pensando assim, o que tua menina vai ser? Vai ser médica, vai ser engenheiro. A gente nunca pensa diferente. Quando a gente pensa numa profissão para filho da gente, mesmo, outro dia vi acho que foi não sei se foi no Luciano Huck, tinha uma menina de uma favela muito, mas eu quero ser médica. Claro que ela tem o direito de querer ser médica, mas possivelmente, nessa estruturação da universidade e da sociedade brasileira, não vai conseguir ser. Quer dizer que a maioria das vagas no mercado de trabalho são para técnicos, né? Sim. Eu como uma pessoa graduada, às vezes eu vejo pessoas técnicas, né, com formações em outras coisas, com mais oportunidades no mercado de trabalho, né? Pelo menos é hoje o que a gente tem visto, né, nas análises, né, de profissões. Sim. As profissões técnicas têm tido mais oportunidades do que as profissões com graduação universitária. Mas só que dependendo da profissão com graduação, na realidade, quer dizer, os salários são um pouco menores, e é uma forma, quer dizer, o exército que toca é a base, sendo dirigido por pessoas de um outro nível social. Normalmente acontece muito isso, né, também. E
é uma forma que tem que pedir. A escola técnica, ela ainda é o grande, quer dizer, é o grande reservatório dos filhos de trabalhadores, como muito. Hoje é evidente, nós com universidades tipo Unisul, com esse espalhamento, vamos usar esse termo assim, de universidades por aí, nós temos podido estudar, que provavelmente não conseguiríamos, a maioria de nós, se tivéssemos que ir para a federal. Aí, quer dizer, de repente o pai é assalariado, a mãe também aí o filho tem que ir para Florianópolis, tem que alugar um apartamentozinho e tem que sobreviver. Se for um curso como engenharia, já não vai poder trabalhar, aí os pais não conseguem. O meu mestrado eu fiz um trabalho muito interessante sobre aquilo que os alunos falam nos muros, banheiros, paredes das escolas e carteiras das escolas. Muito, muito bom. Mas eu fiz junto com isso algumas entrevistas. Eu fiz esse trabalho com o pessoal que fazia anos, com o Roberto à noite. Todo mundo. O sonho é fazer universidade, o sonho é fazer medicina, o sonho é fazer engenharia, mas por que não pode? Não, meu pai é aposentado, pois é, não tem emprego, não tem como sobreviver em Florianópolis. São essas coisas que ainda inibem muito, né? Ainda inibem muito. Aqui em Vituba também. Eu fiz junto com as pesquisas, uma delas foi com pessoas que já estavam formadas no ensino médio em Vituba, para ver o que é que elas estavam fazendo universidade ou não, para fazer uma contraposição com aquele que eu quero fazer universidade, quero fazer medicina. 90% estava no mercado de trabalho aqui, numa loja aqui, numa coisinha ali, porque na realidade não conseguiram sair daqui para ir para a universidade, entende? E esse é o ponto. Aí entra aquilo que a gente está colocando, né? Aí essa questão da escola, do analfabetismo, de continuar, se dá em função disso. Qual é a função da escola? Eu estava uma vez conversando com a minha alunada do ensino médio à tarde, aqui no Anos Converso, sobre isso, para que serve a escola? Eu estava gostando sobre esse negócio. Não, a escola, ela serve para te abrir a cabeça, para tu perceberes o mundo, para tu teres uma visão crítica. E aí eu estava dizendo para o pessoal, e a escola é um direito de todas as pessoas, e a possibilidade de frequência à escola de todas as pessoas, do pedreiro, do carpinteiro, do gari, da moça, da menina que trabalha na casa de alguém, que é balconista. Aí uma menina pulou, disse, não, professor, que história é essa? Só que faltava para ser pedreiro, tem que ir para a escola? Porque esse é o tipo de coisa, porque se criou para nós, né? Se criou na cabeça das pessoas que escola quem quer ir para a universidade. Aí, ou então chegar no curso técnico. E aí tem outra coisa interessante, a escola, etimologia que a gente estava conversando ali, escola é um termo, uma palavra que vem do grego, skole, que significa, tem esse significado barato, deleite cultivado. Porque os gregos antigos, é lógico, os nobres e livres, já naquele tempo era sacanagem com as mulheres, com os escravos e com os comerciantes, não podia ir para a escola, não tinha acesso ao conhecimento. Só tinha acesso, que de certa forma continua nos bons cursos das universidades, só tinha acesso o cara que era o patrãozão na época da Grécia. Então, por isso que escola é o deleite cultivado. As pessoas iam aprender no prazer de aprender, mas eles tinham tempo para isso e tinham condições financeiras já naquela época para esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que nós temos que romper, né? Aí entra a questão da universidade, que não trabalha essa coisa da escola como instrumento de poder, de possibilitar realmente a todas as pessoas terem acesso aos conhecimentos para crescer em sabedoria, que é uma palavra interessante, saber. A gente às vezes não sabe, a sabedoria vem de saber, que tem a mesma etimologia de sabor. É conhecer, tu pegar e dizer, pá, que legal isso aqui, tu vê que coisa mais gostosa esse conhecimento, né? E a escola não funciona muito para isso, né? Nesse meu trabalho de mestrado, foi legal para caramba, que eu vi fotos também, com que eles colocavam na parede, e a última foto do meu trabalho era a foto de uma porta de sala de aula, como aquela ali, né? E aí uma professora que sabia que estava fazendo esse trabalho me chamou, vem que eu vou te mostrar. Aí tinha uma porta assim aberta e uma aluna, era menina, escreveu em cima assim, com a setinha para dentro da porta, sala de terror. Que muitas vezes então, ai meu Deus do céu, que loucura, vontade de ir embora, eu não posso, eu ganho falta, chego em casa, meu pai me enche de porrada, entende? Mas aí para quem quer, não, mas eu quero fazer medicina, não tem que estudar, meu filho, vai fazer direito, vai fazer medicina, não. Aí eu aceito isso, porque a escola aponta, né, para um final lá, para a minha vida, e para aquele menino ali, que a escola serve para quê? Então tem um autor que diz que
as crianças gostam da escola, os alunos gostam da escola, a gente gostava. Então tinha os professores chatos lá, nós tínhamos professores para matar o pau. E eu já era bem velho, já era quase avô, mas eu disse, um barzinho. Então a escola é bom. Então esse autor diz que o aluno gosta da escola, ele não gosta da sala de aula. Porque na escola a menininha tá aqui mora em Nova Brasília, tem um namoradinho que é da Vila Nova, toda tarde quando ela vai encontrar um namoradinho ali. Então, para isso, ela passa o sacrifício de ir para a sala, né? Mas gosta da escola. A escola é maravilhosa. Se a escola, quando eu digo escola, o corpo humano que gerencia a escola, percebesse a possibilidade que tem de construir saberes sólidos, e não só gostoso, né? Porque é outro mal que a escola tem hoje. Hoje existem algumas teorias que são uma porcaria, né? Que eu digo assim, é dizer que a permissividade, não, o aluno, não. Eu digo o seguinte, olha, o conhecimento, pensar, como dizia, era um ditado árabe ou chinês, não sei, dizer, pensar dói. Então eu digo, olha, saber não é só, não, quero aprender isso, não, o saber muitas vezes, ele é cansativo, ele é doente, é igual a gente estar doente e tem que tomar uma injeção, a injeção dói, eu não gosto até hoje. E o saber, às vezes, é isso, tu tem que saber, não, pode é chato, mas tem que aprender. Por falar em ter que aprender, muita gente custou a aprender e agora está tendo que reaprender as novas regras da língua portuguesa. O que você achou dessa... Eu acho que, primeiro, o seguinte, eu acho que as regras antigas, na realidade, as pessoas nem sabiam, principalmente o hífen, né? Mas eu penso que houve algumas mudanças ali que a própria Academia Brasileira de Letras, Bechara, que são os caras que organizaram isso aí, eles não conseguiram explicar muito adequadamente esse tipo de coisa. Primeiro, nem todo mundo é obrigado a ser professor de língua portuguesa para perceber a estruturação das palavras. Elas acontecem por uso. Então, às vezes, quando eu converso com o pessoal sobre essa questão da nova ortografia ou das regras que são impostas na língua, essa e Z, a coisa, eu digo o seguinte, olha, tem coisas que a gente tem que aprender, na realidade, na insistência. Por exemplo, aí eu pergunto, caso é com S ou com Z? O nosso web telespectador, a gente vai dizer o seguinte, não, o caso é com S. Aí eu pergunto sempre para eles, tá, mas por que caso é com S e não é com Z? Porque o S o S entre duas vogais tem um som de Z. Eu digo, tá, por que 13 é com Z e não com S? Entende? Uhum. Aí por que nós aqui, nós somos em 5 aqui. Se a gente fizer um ditadozinho rapidinho com a palavra casa, todo mundo vai escrever casa com S. Mas por que as pessoas escrevem casa com S? De tanto que as pessoas escrevem a palavra casa. Raramente, muito raramente, alguém escreve homem sem H. Mas por que não coloca com H? Eu poderia dizer, não, porque a etimologia da palavra homem vem do latim de homo, que até vem de humus, aquele que fertiliza a terra, então tem que ter H, tem que ser com H. Mas as pessoas escrevem, não é porque eles saibam esse discurso meio inócuo de um professor de língua portuguesa, metido saber das coisas, não. É porque as pessoas escrevem tanto a palavra homem, que colocam H. E coloca ovo sem H, de tanto escreve ovo mesmo sem saber por quê. Entende? Aí a nova regra ortográfica, o que acontece de problema, porque as pessoas já não dominavam aquele e acabam não dominando esse. Aí mistura tudo. Então, e na realidade, o que as pessoas têm que fazer, o que eu faço, tu falaste que ela falou que fazia. Tem um computadorzinho, um dicionáriozinho, não é escrever de qualquer forma, né? Às vezes tem palavras que a gente escreve, tu olha e diz assim, essa palavra, 13, eu boto um S ali, pum. Eu digo, ficou feia essa palavra. A gente escreve tanto 13 com Z, que quando escreve com S, percebe que tem alguma coisa estranha. Mas é o uso. Aí é aquela questão, né, que passa a ser uma necessidade para nós todos. Vamos escrever. Além de eu passar a dominar a estrutura da língua, eu tenho acesso aos conhecimentos que estão ali. Então eu brinco com a minha alunada quando eu faço esse negócio, quando eles dizem, eu digo assim, vem cá, vocês escrevam para mim a palavra olodo, olono, escrevam aí para mim, olono. Aí a pessoa escreve, a maioria escreve sem H, algum com H, aí eles perguntam, olono, com H ou sem H? Eu digo, não sei, uma palavra que eu inventei agora, essa palavra não existe. E se ela não existe, tu não defines, né? Não sabe como é que é. Então, assim, a partir do momento que essa palavra existe, aí sim, tu tens uma estruturação da palavra, aí tu sabes se tu vai ser com H ou sem H. Pode ver que as palavras que nós, na realidade, erramos, geralmente são palavras que nós escrevemos muito pouco. Sim. Nós passamos.
Então, a questão de ideia, ela estava colocando, né, que uma das dificuldades é com acento em ideia. É tão acostumada, né, com acento em ideia, e às vezes eu estou escrevendo, quando eu vejo, eu coloquei um trema. Quer dizer, porque é um uso tão constante que eu tenho que desacostumar a colocar. E a nova regra ortográfica, aí nós temos que fazer assim, eu escrevi um livrinho lá na educação sobre novas regras ortográficas, tem inclusive um trabalho feito, que eu estou para ir na escola da Vila Pessoal do Ensino Médio para conversar um pouco, que não vai adiantar tanto, porque eu posso até apresentar, não, isso aqui é assim, passou a ser assim, tal, mas tu só vais perceber isso na prática, porque aí tu vais gravar aquilo, né? Aí tu vais gravar. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar te convencer de algumas coisas, porque fala-se muita bobagem sobre as novas regras de pessoas que, na realidade, não sabem, né, por que houve tantas mudanças. O grande problema da nova ortografia é que ela atinge também Portugal e Brasil. Só que é o seguinte, Portugal é uma loucura. Portugal, por exemplo, perfeito. Eles botam um C antes do T, mesmo não pronunciando. Perfeição. Eles têm um C e um C cedilha, mesmo aquele C não sendo pronunciado por uma questão histórica. E aí, a grande resistência que há na adoção das novas regras ortográficas, dentro do mundo lusófono, é justamente esse rompimento de Portugal no uso de letras no meio de palavras que não são pronunciadas só por uma questão histórica. Mas é difícil convencê-los, e eu até entendo, porque aí tu vais mexer na estrutura de uma língua que faz parte, inclusive, da visão de mundo cultural que eles têm. Então é muito difícil isso. Aí eles dizem que, os portugueses dizem que a nova regra ortográfica é o abrasileiramento da língua portuguesa. Entende? Então tem muita coisa ali que é plenamente justificável. A questão dos hífens, quer dizer, nós temos que ter assim, alguma forma de mostrar isso, né? A questão dos hífens, algumas questões são um grande problema na realidade, na questão do hífen, que tem algumas palavras, guarda-chuva, perde o hífen, mesmo tendo que ter hífen, perdeu o hífen. Por quê? Porque por uso neste país não tem mais hífen. E aí eles não fazem tudo assim. Cor-de-rosa, a cor-de-rosa, ela tem hífen. Mão de obra tinha hífen, não tem mais. Cor-de-rosa continua por questão de uso. Isto é uma confusão. Porque muitas vezes, como é que tu defines o uso? Ah, não, mas os caras lá Eu sou tintureira, eu uso muito cor-de-rosa, digamos assim, né? Não, mas quem decidiu que mão de obra perdeu o hífen, que é a preposição de ligação entre dois termos, né? Perdeu o hífen, mas cor-de-rosa, por questão de uso, continua. Essa é a grande confusão. Se perdeu o hífen, todas as palavras compostas ligadas por preposição perdem o hífen. Não importa se cor-de-rosa é mais usado com hífen ou não é. Porque se tu crias uma regra geral, o grande problema da língua portuguesa, que é o que governa a língua, é a exceção. Tu diz assim, não, isso aqui é assim, não, mas a exceção é que define, não, mas tem essa exceção aqui que tu faz não sei o quê, tá? Não, caiu o hífen de palavras ligadas por preposição, mão de obra. Aí, mas tomem cuidado, cor-de-rosa continua. Pronto, já fez a confusão. Então tira tudo de uma vez, caramba. Você estava falando que os portugueses dizem que essa reforma é o abrasileiramento, né, da língua portuguesa. Algumas pessoas dizem que nós não falamos a língua portuguesa, nós falamos língua brasileira. Não, eu penso que não, porque a nossa estrutura, toda a estrutura da nossa língua, era completamente portuguesa, né? Na realidade, isso acontece, por exemplo, com o francês de colônias africanas, acontece com o inglês, ninguém diz que é o americano, com o inglês dos Estados Unidos, as influências naturais, por exemplo, no caso do Brasil, além da questão histórica, né, das pessoas vêm aqui, da questão das imigrações, etc., a inserção de outras palavras, do contingente de índios, da língua dos negros e de diversos países de África. Nós usamos muitas palavras indígenas. Sim, indígenas, africanas. Tem palavras que são baratas, inclusive influências de outros países de fora, né? E se criam. A língua é um barato, a língua é muito, muito, muito legal. Eu, professor de língua portuguesa, aqui metido a falar o português, a língua é um barato. Então é essa coisa da mistura. Porque tem uma palavra que eu acho muito interessante. Nós temos a palavra feitiço. Feitiço, em francês, é fetiche. Então você quer falar em feitiço. Mas só que fetiche
Veio para o português, é usado em português o fetiche com outro sentido, mas com o sentido daquela questão da significação de algo que te domina. Então, a língua, ela é bonita para isso, e inclusive, quer dizer, aí em países como Portugal, por exemplo, fetiche já não está colocado, porque é uma palavra nova, é um neologismo criado aqui, que transforma. Então, eles têm muita coisa, inclusive na estruturação, né, da própria língua, que nós não temos aqui. Por quê? Porque a nossa história e o uso da nossa língua, em português no Brasil, aí nós temos, né, além da questão dos dialetos, como nós estávamos falando, os diversos dialetos que não são falados lá, e que são falados lá e não são falados aqui, nós tínhamos antigamente que uma língua no Brasil que foi destruída autoritariamente, porque todo mundo sabe, né, se tu queres dominar alguém, tu dominas pela língua. A imposição de determinada língua, porque quando tu colocas a língua, tu colocas as visões de mundo que aquela língua traz. Então, no Brasil, tinha especialmente, de São Paulo para cima, uma língua que eles chamavam Nhingato. Era uma mistura de índio com africano, com português, e era uma língua que não dava para entender. Nós não conseguiríamos entender que em algumas regiões mais afastadas da Amazônia, ele chama isso de língua geral. E que isso acabou por imposição violenta, inclusive. E por imposição violenta das autoridades coloniais da época. Porque, na realidade... Aqui em Santa Catarina, uma época, foi proibido de se falar alemão? Ah, sim. É bem em função disso. Exatamente. Não, é porque a língua toda fala... É o nosso caso. Nós temos que aprender a falar correto. Não é nem o adequado. Agora, se nós não temos essa... E grande parte dos professores de português, eles não fariam esse discurso, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, porque o meu aluno tem que falar certo, não sabe falar. O Lula não sabe falar. Quer dizer, o Lula é um tolo, o esperto sou eu. Entende? O Lula não sabe falar. Mas o cara, quer dizer, tinha um discurso perfeito, e com as vantagens. Quer dizer, o Fernando Henrique, às vezes, era difícil de entender, o Collor era difícil de entender, o Pia é difícil de entender, porque fala uma linguagem padrão. Quem é que não entendia o seu Lula, tomando uma cachaçinha dele ali, batendo papo na barbeariazinha ali? Perfeito. E não fala muita bobagem, não. Ele aproveitou o discurso do Lula hoje, é um discurso padrão pra caramba. Aprendeu isso aí, né? São 11h37, nós vamos para mais um intervalo. Na sequência a gente retorna com a última parte do nosso bloco com o professor Pi. Está bom. Agropet Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas, revendedor autorizado das rações Supra, linhas Sapecas, Trotters e Astros. Agropet Miguel, na Rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones 3255-6591 e 9902-2075. Agropet Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza há mais de 100 anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha, aberto de segunda a sábado, na Rua João de Oliveira Filho, 451, no centro de Imbituba. Fone 3355-5016. Unindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo e depois se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagem 100% digitais? É claro que quer. Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços?
Claro que sim. Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Isto mesmo, mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Durante 3 meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. Word Informática 3255-3040. Mega promoção com Lar Colchões. Tudo em 10 vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em 10 vezes sem juros. Entrega e montagem gratuita. Com Lar Colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira, atendendo em Imbituba na Clínica Physiolife, na Rua Tacílio de Carvalho, 630 no centro. Fone 3255-0946. E em Garopaba, no Consultório de Nutrição e Psicologia, na Rua Ismael Lobo, 60, Sala 4 no centro. Telefone 9916-4401. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone 9970-1927. Cuide do seu corpo e mente. Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita na Rua Nereu Ramos, 1051, no centro. Fone 3255-1132. Saboreada tradicionalmente nos finais de semana, Pizza Del Mondo é o tipo de prato que coleciona fãs pela cidade. Ambiente lindo e aconchegante para você aproveitar com a família e amigos. Pizzas com ingredientes selecionados de altíssima qualidade. Venha nos visitar em frente ao ginásio de esportes ou iremos até você. Ligue 3255-4169 ou 9946-6333. Delta Contabilidade, confiabilidade e eficiência nos serviços contábeis. Oferece os serviços de abertura, alteração e encerramento de empresas, declaração de imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, escrituração fiscal, rotinas trabalhistas, escrituração contábil e demais assuntos relacionados a serviços contábeis. Lembrando que o prazo da entrega da declaração do imposto de renda é até 30 de abril. Delta Contabilidade, na Rua Hernani Cotrim, 209, Sala 101, no centro de Imbituba. Fone 3255-1962. Farmácia Alvorada. Aqui tem medicamentos da Farmácia Popular gratuitos. Medicamentos com até 90% de desconto. Aberta de segunda a sábado das 8 às 20h30. Não fecha ao meio-dia. E domingo aberta das 8 ao meio-dia. Farmácia Alvorada. Na Rua Antônio Oleiro, 368, Sala 2, em Vila Alvorada, Aguada. Farmacêutico e proprietário Luciano Lopes. Gison Imóveis, na avenida principal de Garopaba, com atendimento diferenciado e familiar, busca desenvolver uma maneira nova de trabalho que ultrapassa os interesses de alugar, comprar ou vender um imóvel, mas de oferecer o que tem de melhor a você e sua família. Gison Imóveis, atuante no ramo há 10 anos. Por isso, se você está precisando de um imóvel, entre em contato conosco. Intermediação, aluguel, compra, venda de imóveis. Gison Imóveis, na Avenida João Orestes de Araújo, número 754, Sala 3, no centro de Garopaba. Fone 3254-6454.
Estamos de volta com o RWC Bom Dia, são 11 horas e 44 minutos. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Mas antes eu queria perguntar ao nosso professor, o que tudo isso que a gente falou, linguagem, a língua, a maneira de se comunicar, o que tudo isso representa na tua vida? Na realidade, minha vida inteira foi isso, né? É evidente que a gente tem que fazer uma caminhada muito, muito, muito forte para que a gente comece a se transformar também. Eu costumo dizer sempre que tem uma pessoa que foi extremamente importante na minha vida, mas foi politicamente, né? Que foi o meu sogro, que é até parente teu, né? O pai do Marinho Teixeira, da Marisa e da Maria do Mário Teixeira, era um velho comunista. Velho comunista, não sei, já morreu ele morreu do coração e tal. E eu, quando fiz letras, eu na realidade tinha uma visão muito conservadora de mundo, eu não tinha essas percepções, e a gente caminha, né? O caminhar é que faz com que a gente modifique. E nessas conversas com o seu Mário, que era um velho que só tinha primário, eu já era formado em letras, conversando sobre política, sobre essas aprendizagens, eu comecei a gostar do discurso dele, e com a minha mudança de visão de mundo em relação à sociedade como um todo, eu comecei a perceber que a língua também é um instrumento de poder, né? Que a língua é um instrumento de poder. E dentro disso que eu estava colocando sobre se um ano é tempo mais do que suficiente para que todas as crianças sejam alfabetizadas, e isso começou a me remeter a um grande pensador, um cara maravilhoso no Brasil chamado Paulo Freire, que alfabetizava adultos em Angicos e depois em Brasília com os Canancos em 40 dias. Se o Paulo Freire, é lógico que alfabetizares um adulto é muito mais simples do que uma criança, porque o adulto já tem toda uma carga de mundo na cara e ele começa a perceber. Ele começa a perceber as coisas. Por exemplo, quando Paulo Freire estava inaugurando uma escola de alfabetização em Brasília, de Candangos, na época de construção de Brasília, depois da construção de Brasília, levou autoridades, levou ministro de Estado para uma sala de aula. E o método Paulo Freire, entre outras coisas, ele parte, por exemplo, de uma que ele chama de palavra geradora. Se ele está alfabetizando no meio de pessoas de construção, ele parte da palavra, por exemplo, tijolo. Ele parte de tijolo. Conversa sobre tijolo, conversa sobre o trabalhador da construção, sobre a exploração, sobre a vida sofrida, tal. E joga a palavra tijolo. A partir da palavra tijolo, o que é que ele faz? Aí depois ele parte aquela palavra tijolo em tatetitotu. O jo, já, je, ji, jo, ju. Lu, la, leli, lolu. Então ele estava fazendo isso, mostrando numa aula para as pessoas que estavam ali. E um negócio foi interessantíssimo, deve ter sido muito emocionante, que quando ele partiu essas palavras em sílabas, um candango daquele olhou e disse: olha, já sei ler. Tu já lê. E pegou bem a palavra leitura. Então, mas esta pessoa, ela tem essa visão, porque na realidade o tijolo é algo significativo, né, para ele. Não é igual que a escola muitas vezes faz, que assim, a vaca voa. Quer se lavar com vovô, diz a vaca voa, a vovó viu a uva. Então saem algumas frases, algumas coisas completamente desprovidas de significado. E alfabetizar as pessoas tem que ser alfabetização com significado. As palavras têm que dizer alguma coisa para essas crianças, né? As crianças têm que sentir a posse da palavra. E aí a coisa começa a caminhar. E quer dizer, e tudo isso veio a partir do momento que eu tive pessoas atrás de mim, lá no meu início, que me influenciaram de forma muito forte. E depois outros autores, Paulo Freire, quer dizer, a própria visão de esquerda de mundo, lendo Macarenco, lendo alguns pedagogos russos, lendo Gramsci, que era um pensador italiano, que são pessoas que trazem na discussão da educação esta coisa de a educar está aí, não é para te dar uma profissão. Eu vou para a escola, não é para ser médico. Eu vou para a escola para ser gente. Não é para ser gente capaz de enxergar com os meus olhos, pensar com autonomia, que aí entra aquilo que a gente estava conversando. Até que ponto se deseja que a escola pública, que é a escola em que estudam os filhos dos trabalhadores, ela tem que formar todas as pessoas como seres pensantes, com autonomia de decidir seu voto sem ser enganado por isso, etc. Até que ponto interessa? Aí entra aquilo que a gente falou, né? Algumas sacanagens que tem que não são declaradas, mas elas estão por aí, né? Tá certo. Tá certo. Ótima entrevista, né? É isso aí. Muita cultura hoje, aprendemos muito.
Obrigado, então, professor Pi. Estaremos à disposição sempre que desejar, né? Bater um papo legal aí como foi o de hoje. Tá certo? Não, eu falei, eu gosto muito, quer dizer, eu sou muito feliz quando eu estou conversando sobre essas coisas. Eu penso que vocês têm uma função importantíssima, a não ser, além de possibilitar isso, por exemplo, reforma ortográfica. Isso aí dá uma conversa de uma hora e pouco, até para conversar em outras coisas, né? Vocês têm N pessoas em Imbituba que têm condições de fazer discussões bastante férteis, né? E eu acho que é isso daí. Eu agradeço muito mesmo, né? Eu gosto de falar, sou bem falador, mas não é por isso, é porque eu penso que a gente tem que dizer as coisas que a gente aprendeu para que as pessoas possam aprender aquilo que se tem. Joga fora alguma coisa. Um termo muito interessante que se usa em educação também, que as pessoas podem achar estranho, é a palavra ruminar. O ato de aprender tem que ser igual o ato do boi e da vaca quando eles comem. Eles pegam aquela grama, eles mastigam, muita coisa vai fora e muita coisa se aproveita. O ato de aprender também é isso, é a possibilidade de a gente ver, olhar, ruminar aquilo ali. Isso eu não quero, jogo fora, isso eu vou aproveitar para a minha vida. E seguir o seu próprio caminho, né? Ah, sim, com certeza. Tá certo. Olha, ele falou aqui em continuidade, família, acho que não tem parentescos aqui, mas olha só. Luiz de Freitas está aqui hoje com a gente, professor Pi. Amanhã temos Elaine Freitas, fotógrafa. Minha prima. Nossa parceira é prima, então. E na quarta-feira temos a secretária de Educação, Michela Freitas. Os Freitas estão dominando esta semana. A Michela de outros Freitas. Vamos procurar mais 2 Freitas para encerrar essa quinta e a sexta. Se você é Freitas, pode enviar sua sugestão de pauta para a gente. Mas aí, então, amanhã temos um bate-papo com a fotógrafa Elaine Freitas, falando aí sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho diferenciado aqui na cidade de Imbituba. São 11h51. Nós agradecemos de coração a sua companhia na manhã de hoje. Este programa pode ser revisto a partir de amanhã através do nosso site. Hoje, às 18 horas, temos o programa Maravilhosa Palavra com a dona Rose Martins, trazendo uma palavra de Deus para todos nós. É isso aí. Um abraço. RWC TV sempre conectada com você.